Você já se perguntou por que algumas pessoas experimentam milagres e outras parecem viver presas à doença e ao sofrimento? Será que existe um segredo para ativar o poder de Deus e receber a cura? A resposta está na própria palavra de Deus. Os Salmos contêm promessas poderosas de restauração, capazes de transformar qualquer situação de enfermidade em um testemunho de vitória. Mas a maioria das pessoas não sabe como usá-los corretamente. E é por isso que hoje vamos revelar o caminho para acessar essa bênção. Se você tem enfrentado dores no corpo, angústias na alma ou qualquer tipo de enfermidade, este vídeo é para você. Vamos explorar salmos específicos que não só trazem consolo, mas também ativam a manifestação do sobrenatural em sua vida. E não importa o que a medicina tenha dito, quando Deus decide agir, nenhum diagnóstico é definitivo. Você está prestes a descobrir que a cura não é apenas um desejo, mas uma promessa que pode se tornar realidade na sua vida hoje. Mas antes de começarmos, eu preciso te lembrar de algo muito importante. Milhares de pessoas assistem aos nossos vídeos, mas nem todas estão inscritas no canal. Se você crê no poder da oração e deseja receber conteúdos transformadores como este, inscreva-se agora e ative as notificações. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas e espalhar a palavra de Deus. E me conta nos comentários, você já teve uma experiência de cura divina ou conhece alguém que foi curado? Compartilhe seu testemunho, pois ele pode fortalecer a fé de outras pessoas. Agora, abra seu coração, prepare sua fé e vamos juntos mergulhar nos salmos que podem curar qualquer enfermidade. A fé é o primeiro elo entre o ser humano e a cura divina. Desde os tempos bíblicos, Deus tem operado milagres em favor daqueles que creem sem duvidar. Jesus frequentemente perguntava antes de realizar curas: "Crês tu que posso fazer isso?" Mateus 9:28. Essa pergunta não era por acaso. A fé ativa o sobrenatural e abre portas para o impossível. Quando alguém duvida, mesmo que peça em oração, cria barreiras que impedem a manifestação do poder divino. É por isso que muitos vivem angustiados, sem experimentar o alívio que Deus já disponibilizou. A fé, portanto, não é um mero conceito religioso, mas uma força transformadora, capaz de alterar realidades físicas e espirituais. Imagine um paciente em um hospital, diagnosticado com uma enfermidade incurável. Ele pode aceitar o prognóstico como um decreto final, ou pode se apegar à promessa de que, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isaías 53:5. A decisão de acreditar faz toda a diferença. A ciência reconhece que o estado emocional influencia o sistema imunológico, mas a fé vai além. Ela conecta o ser humano ao próprio Criador, permitindo que a cura flua de maneira inexplicável. Deus honra aqueles que confiam nele sem hesitação. A história da mulher com fluxo de sangue, que tocou as vestes de Jesus e foi instantaneamente curada, Marcos 5:25-34, ilustra esse princípio de forma poderosa. A fé não apenas remove enfermidades físicas, mas também restaura a alma. Muitas doenças começam no espírito, com mágoas, medos e ansiedades corroendo a paz interior. Quando uma pessoa entrega sua confiança a Deus, ela libera pesos emocionais que afetam diretamente sua saúde. O Salmo 34:17-18 declara que os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse tipo de cura vai além do visível, reconstruindo a pessoa de dentro para fora. Mas como fortalecer essa fé? A resposta está na palavra. Romanos 10:17 afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quem se alimenta diariamente das Escrituras fortalece seu espírito e se torna resistente às investidas da incredulidade.
Além disso, a prática constante da oração e da gratidão mantém a mente alinhada com a certeza de que Deus é poderoso para operar milagres. Muitos falham ao buscar a cura porque focam na dor em vez de se concentrarem na promessa divina. O segredo está em manter os olhos fixos naquele que tudo pode. A fé, portanto, não é um simples desejo, mas uma convicção inabalável de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Quem decide crer sem duvidar experimenta o sobrenatural, mas há um recurso específico que potencializa essa fé e a transforma em ação: os Salmos. Nessas palavras antigas e poderosas, encontramos verdadeiras ferramentas espirituais que ativam a cura e a restauração. E é exatamente isso que veremos a seguir. Os Salmos são mais do que simples cânticos ou poesias. Eles são declarações espirituais que atravessam os séculos, carregando em si um poder divino que cura, fortalece e transforma. Davi, o principal autor dos Salmos, não apenas escreveu palavras bonitas, mas registrou experiências reais de dor, livramento e restauração. Ele compreendia que a verdadeira cura vem de Deus e que a proclamação dessas verdades espirituais tem o poder de alterar realidades. No Salmo 107:20 está escrito: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Isso significa que a palavra de Deus não é apenas informativa, mas sim operativa, ativa, com capacidade de gerar transformação real na vida de quem a recebe. Muitos relatos bíblicos mostram pessoas clamando a Deus em momentos de sofrimento, declarando as Escrituras como armas espirituais contra a doença e o desespero. Quando um salmo é proclamado com fé, ele se torna um decreto espiritual, trazendo consolo à alma e força ao corpo. É por isso que tantas pessoas ao longo da história encontraram paz e cura ao se refugiarem nas palavras sagradas. A repetição dos salmos em oração é uma forma de alinhar nossa fé à vontade de Deus, permitindo que Ele opere livremente em nossas vidas. Assim como uma chave destranca uma porta, os salmos destrancam a manifestação do sobrenatural. Além disso, os salmos nos ensinam um princípio fundamental. A cura não vem apenas do ato de pedir, mas também do ato de louvar. O Salmo 103:2-3 nos convida: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Isso nos mostra que a gratidão e a lembrança das maravilhas de Deus têm um efeito direto sobre nossa saúde e bem-estar. Quando uma pessoa escolhe exaltar ao Senhor em meio à dor, ela está ativando um princípio espiritual que abre caminho para o milagre. Na prática, incorporar os salmos à rotina de oração é uma maneira eficaz de fortalecer a fé e preparar o coração para receber a cura. Muitos utilizam o Salmo 23 para encontrar paz nos momentos de ansiedade, enquanto o Salmo 91 é recitado para proteção e livramento de enfermidades. Já o Salmo 32 declara com convicção: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Quando essas palavras são declaradas com fé, elas se tornam sementes espirituais que, no tempo certo, frutificam em cura e restauração. Os salmos, portanto, são ferramentas poderosas que ativam a manifestação de Deus em nossas vidas. Mas há algo ainda mais profundo a ser explorado: as promessas de cura que Deus estabeleceu para o seu povo. E, entre essas promessas, há uma que revela o compromisso divino de restaurar não apenas o corpo, mas toda a nossa existência. Deus nunca deixou seu povo sem promessas de restauração. Desde os tempos antigos, Ele revelou seu desejo de curar e libertar aqueles que confiam nele. Uma das declarações mais poderosas está no Salmo 103:2-3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Essa passagem não apenas confirma que a cura vem de Deus, mas também a liga diretamente ao perdão. Muitas doenças são reflexos de feridas emocionais, pecados não confessados ou cargas espirituais que precisam ser entregues ao Senhor. Quando Deus perdoa, Ele também restaura, trazendo uma cura completa que vai além do físico. A Bíblia nos mostra que, ao longo da história, Deus sempre se apresentou como aquele que cura. No livro de Êxodo 15:26, Ele declara: "Eu sou o Senhor que te sara." Essa promessa não mudou com o tempo. Ainda hoje, Ele continua operando milagres para aqueles que depositam nele sua confiança. O próprio Jesus reforçou essa verdade ao curar enfermos por onde passava, mostrando que a vontade de Deus é restaurar e renovar a vida dos que creem. Ao longo do ministério de Cristo, vemos paralíticos andando, cegos enxergando e até mortos, voltando à vida. Cada milagre foi um lembrete de que as promessas divinas são eternas e acessíveis a todos que têm fé. Mas como podemos tomar posse dessas promessas? A resposta está em proclamar as Escrituras, crer nelas e agir de acordo com essa fé. O Salmo 107, 19 e 20 nos dá um exemplo prático. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas aflições. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da morte. Perceba que o processo começa com um clamor sincero. Muitas vezes, as pessoas desistem antes de verem a manifestação do milagre, quando, na verdade, Deus está apenas esperando que perseverem na oração e na confiança. As promessas já foram liberadas. Cabe a nós tomá-las pela fé. Além da cura física, Deus também promete renovar as forças daqueles que se sentem exaustos. Isaías 40:31 afirma: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Isso significa que a cura de Deus não se limita ao corpo, mas alcança a alma e o espírito. Quantas pessoas vivem presas ao cansaço emocional, à angústia e ao medo? A promessa de Deus é que, quando nos voltamos para Ele, recebemos um renovo que nos permite continuar mesmo nos momentos mais difíceis. As promessas de cura, portanto, não são apenas palavras bonitas, mas sim realidades espirituais que Deus deseja manifestar em nossas vidas. No entanto, muitas vezes, a enfermidade não está no corpo, mas na alma. Feridas emocionais, traumas e dores internas também precisam de cura, e a Bíblia nos mostra que Deus se preocupa profundamente com esses aspectos. No próximo tópico, veremos como Ele age para restaurar o coração daqueles que estão quebrados por dentro. A dor física pode ser intensa, mas a dor da alma, muitas vezes, é ainda mais profunda e silenciosa. Feridas emocionais, traumas do passado, mágoas não resolvidas e ansiedades persistentes podem corroer a paz interior de uma pessoa, tornando-a prisioneira de sentimentos negativos. No entanto, a Bíblia nos assegura que Deus se importa com o nosso interior, tanto quanto com o nosso corpo. O Salmo 147:3 nos dá uma promessa poderosa: "Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas." Essa declaração nos lembra que o Senhor não ignora nossas dores emocionais. Pelo contrário, Ele age como um médico divino que trata cada ferida invisível que carregamos. Muitas pessoas vivem presas ao passado, carregando lembranças que pesam como correntes. Mágoas profundas, causadas por traições, palavras destrutivas ou perdas irreparáveis, podem se transformar em cicatrizes emocionais que nunca parecem fechar. Mas Deus nos chama para entregar essas dores a Ele. Em Mateus 11:28, Jesus convida: "Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A cura emocional começa quando decidimos abrir o coração e permitir que o Senhor entre em áreas que evitamos enfrentar. É nesse momento de entrega que o Espírito Santo age, trazendo alívio e renovação. Os salmos são ferramentas poderosas nesse processo de restauração emocional. Muitos deles foram escritos em momentos de angústia, mostrando que mesmo os servos mais fiéis de Deus passaram por períodos de sofrimento. O Salmo 42, por exemplo, expressa a alma abatida clamando: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face." Esse versículo nos ensina que, mesmo quando estamos esmagados pela tristeza, devemos manter a esperança e declarar que o louvor nos levará à vitória. Outro aspecto importante da cura emocional é o perdão. Guardar rancor pode ser comparado a uma ferida que nunca cicatriza, causando danos internos constantes. O Salmo 32:5 nos ensina que confessar e liberar perdão traz libertação. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ao perdoar, não estamos apenas obedecendo a Deus, mas também permitindo que nossa própria alma seja restaurada. A mágoa nos mantém presos ao passado, mas o perdão nos liberta para viver plenamente o presente. A cura emocional, portanto, é um processo que exige fé, entrega e prática da palavra. Deus deseja restaurar não apenas nossos corpos, mas também nossos corações feridos. Mas será que a dor sempre dura para sempre? Ou será que, assim como a noite dá lugar ao amanhecer, Deus também tem um tempo determinado para transformar o luto em alegria? No próximo tópico, veremos como as Escrituras nos asseguram que o sofrimento é passageiro e que a restauração é uma promessa divina. A dor pode parecer interminável, mas Deus nunca deixa seus filhos em sofrimento para sempre. A Bíblia nos garante que cada lágrima tem um propósito e que, no tempo certo, a alegria tomará o lugar da tristeza. O Salmo 35 expressa essa verdade de maneira poderosa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa passagem nos lembra que, por mais intensa que seja a dor do presente, ela não é permanente. Deus tem o poder de transformar luto em júbilo, desespero em esperança e sofrimento em testemunho de vitória. Muitas pessoas passam por períodos de luto não apenas por perdas físicas, mas também por decepções, sonhos frustrados ou mudanças inesperadas na vida. Nessas horas, a tristeza pode parecer insuportável, levando à sensação de que a luz jamais voltará a brilhar. Mas os Salmos nos ensinam que Deus não apenas nos consola, mas também restaura o que foi quebrado. O Salmo 126:5 nos dá essa promessa: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Isso significa que mesmo nos momentos mais difíceis, nossa dor não é desperdiçada. Ela está plantando sementes para um futuro de bênçãos. O rei Davi, autor de muitos salmos, conhecia bem a dor da perda e da aflição. Ele enfrentou traições, perseguições e até mesmo a morte de pessoas queridas. No entanto, ele sempre voltava para Deus em busca de renovação. No Salmo 30:11, Davi declara: tornaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, mas foi resultado da confiança contínua em Deus. Assim como Davi encontrou força para continuar, aqueles que depositam sua fé no Senhor também experimentarão essa renovação. Uma das chaves para sair do luto espiritual e emocional é permanecer em comunhão com Deus e não se afastar dele nos momentos difíceis. O Salmo 34:18 nos assegura que,
perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que Deus não se distancia quando estamos sofrendo. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Muitas vezes, é justamente no meio da dor que experimentamos o amor de Deus de forma mais profunda e real. A promessa da alegria não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade espiritual garantida por Deus. O sofrimento nunca tem a última palavra na vida daqueles que confiam no Senhor. Mas como podemos nos fortalecer enquanto aguardamos esse tempo de restauração? Existe uma prática que nos ajuda a manter a fé firme, fortalecer nosso espírito e ativar o poder de Deus em nossas vidas: a oração baseada nos Salmos. No próximo tópico, veremos como incorporar os Salmos à rotina de oração pode ser a chave para experimentar milagres e respostas divinas. A oração é a ponte entre o homem e Deus, e os Salmos nos ensinam como atravessá-la com fé e confiança. Mais do que simples palavras, a oração baseada nos Salmos é uma ferramenta espiritual que nos conecta ao coração de Deus e libera seu poder sobre nossa vida. O próprio Jesus recitou os Salmos em momentos cruciais, mostrando que essas palavras são mais do que poesia. Eles são armas espirituais que moldam nosso destino. O Salmo 55:17 nos dá um princípio valioso. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Isso significa que a oração deve ser constante, um hábito diário que nos fortalece e nos mantém firmes, mesmo diante das adversidades. A oração baseada nos Salmos pode ser usada para diferentes propósitos: cura, proteção, gratidão e fortalecimento da fé. Por exemplo, alguém que enfrenta uma enfermidade pode declarar o Salmo 32. Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Já quem se sente ansioso pode repetir o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras, quando proclamadas com fé, se tornam decretos espirituais que trazem mudanças reais. Deus não ignora orações fundamentadas na sua palavra. Ele honra aqueles que o buscam com sinceridade e confiança. Outra prática poderosa é transformar os Salmos em orações personalizadas. Ao invés de apenas recitá-los, podemos adaptá-los à nossa realidade, falando diretamente com Deus. Se alguém está passando por um momento de desânimo, pode dizer: Senhor, assim como no Salmo 91, eu creio que estou debaixo das Tuas asas e protegido pelo Teu amor. Fortalece-me e renova minha fé. Essa forma de oração nos aproxima ainda mais de Deus, tornando a experiência mais íntima e significativa. Além disso, os Salmos nos ensinam que a oração não é apenas pedir, mas também agradecer e louvar. O Salmo 104 nos orienta: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Antes de apresentar nossos pedidos, devemos reconhecer a grandeza de Deus e agradecer por tudo o que Ele já fez. Isso não apenas fortalece nossa fé, mas também nos coloca na posição correta diante do Senhor, como filhos confiantes no cuidado do Pai. Orar com base nos Salmos é uma prática que transforma a vida espiritual e nos aproxima do propósito de Deus. Mas e quando a cura não acontece de imediato? Será que Deus nos abandonou? Ou será que Ele tem um processo para nos ensinar algo maior? No próximo tópico, vamos entender como a cura pode ser um processo e por que a perseverança na fé é essencial para experimentar os milagres de Deus. Nem toda cura acontece de imediato. Às vezes, Deus escolhe agir de maneira gradual, nos conduzindo por um caminho de crescimento e fortalecimento da fé. Isso não significa que Ele não esteja operando.
pelo contrário, significa que há um propósito maior em cada etapa do processo. O Salmo 37:7 nos ensina: descansa no Senhor e espera nele. Essa espera não é uma resignação passiva, mas um ato de confiança de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. Assim como uma semente não floresce no mesmo dia em que é plantada, muitas curas precisam de tempo para se manifestar completamente. A Bíblia está cheia de exemplos de curas instantâneas realizadas por Jesus, mas também há relatos de processos que exigiram perseverança. Um dos casos mais marcantes está em Marcos 8:22-25, quando Jesus cura um homem cego, mas a cura acontece em etapas. No primeiro toque de Jesus, o homem começa a enxergar, mas de forma embaçada. Somente após um segundo toque, ele passa a ver claramente. Isso nos ensina que Deus pode nos curar progressivamente e que devemos confiar nele mesmo quando os primeiros sinais ainda não são a plenitude do milagre. Muitas vezes, o processo de cura envolve transformação interior antes da manifestação física. Deus pode estar tratando a fé, ensinando paciência ou moldando o coração antes de trazer a resposta completa. O Salmo 66:10-12 nos lembra: pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Assim como a prata é purificada pelo fogo, nossa fé também é fortalecida quando passamos por desafios. O processo pode ser desconfortável, mas nos torna mais resistentes e espiritualmente preparados para viver o propósito de Deus. Outro ponto importante é que a cura não depende apenas de Deus, mas também da nossa postura. O Salmo 119:11 nos orienta: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Manter a palavra de Deus viva em nosso interior nos fortalece para continuar crendo, mesmo quando os resultados parecem demorados. Muitos desistem no meio do processo porque focam na dor em vez de focar na promessa. Mas aqueles que permanecem firmes, declarando as Escrituras e mantendo uma atitude de fé, colhem os frutos da perseverança. A cura pode ser instantânea ou pode ser um processo. Mas uma coisa é certa: Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Cada oração, cada ato de fé e cada palavra proclamada em nome da cura tem poder. Mas agora que entendemos a importância da fé, dos salmos e do processo de cura, precisamos dar um passo a mais. Como podemos aplicar tudo isso em nossa vida diária? Qual a melhor maneira de fortalecer nossa conexão com Deus e garantir que nossas orações sejam eficazes? A resposta está na conclusão deste estudo, onde veremos como transformar esse conhecimento em uma prática real e transformadora. Agora que você conhece os salmos que ativam a cura e transformam vidas, eu te pergunto: você está pronto para colocá-los em prática? Deus já liberou suas promessas, mas cabe a cada um de nós tomar posse delas com fé. Não deixe que o medo, a dúvida ou o cansaço te impeçam de experimentar o milagre. Lembre-se, a oração baseada na palavra tem poder para mudar qualquer situação. E agora, eu quero saber de você. Qual desses salmos mais tocou o seu coração? Você já usou algum deles em oração e viu Deus agir? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode fortalecer a fé de outras pessoas. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. E já adianto, no próximo vídeo vamos falar sobre outra revelação bíblica que pode mudar a sua vida. Então clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue essa jornada espiritual. Nos vemos lá.